E, Mauro, eu já vou te perguntar pelo seguinte, porque essa freguesia do Vasco com o Flamengo, ela, de verdade, tá? E aí não é aqui, com todo respeito ao Vasco, é constrangedor, sim. Você ter 32 jogos desde 2017 contra o seu maior rival. O seu maior rival vence 19 e você vence só 2. É constrangedor para a história que tem o Vasco da Gama. E outra, Mauro, o segundo tempo parecia treino para o Flamengo. Me desculpa, parecia treino. Só o Flamengo jogava no segundo tempo. O Vasco não jogava mais no segundo tempo. Chegou a ter uma esperança ali com o gol, né? O gol do Nuno, do português. Agora, depois disso, só o Flamengo jogou, só o Flamengo teve posse de bola, Flamengo fez o 2-1. E aí, para mim, é muito assim, pequeno, e aí de verdade dizendo, querer culpar só o impedimento que não foi marcado, porque o impedimento é duvidoso. Não dá para dizer que houve ou não impedimento. Aí estão questionando que agora aumentou a grossura da linha. A grossura da linha aumentou propositalmente, para que tenha mais o gol do que o gol anulado. E aí eu acho que fica muito assim, subjetivo para o torcedor vascaíno. Ele pode reclamar se ele achou impedimento. Eu achei o lance duvidoso. Agora ele tem que questionar essa fase atual do Vasco também, gente. Não dá para ficar falando só do impedimento quando o Vasco de novo é inferior ao Flamengo, quando o Vasco de novo não faz frente ao Flamengo, e é um Flamengo, Mauro, que chega a 22 jogos de invencibilidade. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz. É ofensivo, joga para frente. Ontem mesmo eu achei que ele ia botar um time mais misto, né? Pela situação do jogo, mas botou o time titular, né? Não tirou os jogadores titulares, não poupou, botou para jogar. E um Flamengo, Mauro, que claro, a rivalidade com o Vasco ela vai ser eterna, mas é uma rivalidade que vai se apequenando por essa freguesia surreal que a gente vem tendo no Rio de Janeiro, Mauro. Boa tarde. Isso já não é mais uma novidade. Acho que a grande questão que envolve aí esses confrontos, nesse pacote de jogos, foram 3 jogos entre Flamengo e Vasco, 3 derrotas do Vasco. É a maneira como o Vasco perde, o Vasco não consegue competir, ele consegue até competir durante pedaços do jogo, né? Partes do jogo, mas depois ele vai definhando fisicamente, tecnicamente. Ontem o Carille tentou uma formação ofensiva, mas com jogadores que não têm intensidade para fazer uma marcação alta, então não funcionou a contento. O gol do Vasco foi uma das raríssimas finalizações, até num lance de muita sorte e também erro do Flamengo, claro, né? Porque a bola se ofereceu para 2 jogadores, um furou e o outro segundo, o Nuno, fez o gol. Mas foi um lance totalmente casual, assim, uma bola jogada na área de uma falta que não existiu. Diga-se de passagem, na cara do Bandeirinha, não houve falta nenhuma. O Ryan se jogou na disputa com o Léo Pereira e o Bandeira levantou lá o seu instrumento de trabalho, o árbitro deu a tal da falta. E aí reduzir isso, a discussão do impedimento, de fato duvidoso. Ora parece que sim, mas não dá para ter muita certeza. Tem a história da linha mais grossa, que foi uma decisão da federação comunicada no começo do campeonato. Mas digamos que o gol tenha sido impedimento. Sinceramente, alguém acha que se aquele gol fosse invalidado, que o Vasco faria um segundo gol e eliminaria o Flamengo? Não tinha o menor sinal de que isso fosse acontecer, mas o menor sinal. E aí você percebe também alguns erros do técnico Fábio Carille, por exemplo, assistindo o Verratti. O Verratti é um finalizador, é um jogador que a bola chegando para ele, especialmente na jogada aérea, ele é muito perigoso. Mas ele não conseguia onde dominar a bola não chegava nele, ele caiu sozinho, não consegue fazer pressão. Aí você tem o Felipe Coutinho, que a gente falou aqui, pelo seu histórico de lesões, seria uma contratação com muita chance de não dar certo, ou de não corresponder à expectativa do torcedor. Fez 2 gols do Nova Iguaçu, um de pênalti, um outro muito bonito, mas ontem ele sai de novo sentindo alguma coisa durante o jogo, e baixíssima intensidade, não tem condição física para jogar com a intensidade necessária num jogo como esse, especialmente. Então, assim, naturalmente o Vasco acabou perdendo o jogo. O segundo gol do Flamengo, ele começa uma jogada com o Plata, ele chuta, o goleiro Léo Jardim defende, a bola vem para o Piton dá um chute para o alto, que é aquela coisa assim, tô de saco cheio, dá um bico para o alto. Ele não tenta dominar, ele não tenta colocar a bola para longe, não, ele chuta para o alto. Tipo, dane-se, né? E a bola vai para o alto, cai de novo, ali Gerson, Luiz Araújo, no meio de 3 jogadores, ninguém encosta, ninguém faz uma falta, ninguém tenta dificultar a finalização. O Luiz Araújo arruma uma brecha, chuta e faz o segundo gol. Então a diferença é muito grande também de postura, o condicionamento físico do Vasco é ruim, as escolhas ontem não foram boas.
por mais bizarro que possa parecer, era um jogo para tirar o Verratti, tirar o Coutinho, que saiu lesionado, e colocar jogadores que tivessem mais intensidade. Enfim, é muito desolador, né? Porque não é só uma questão da disparidade financeira entre os clubes, é também do Vasco não conseguir montar uma equipe com os seus recursos que consiga competir mais. E o Vasco não tem esse time. Não tem esse time. Então, uma vitória assim que é conseguida num ritmo muito, muito tranquilo para o adversário, no caso para o Flamengo. Muito, muito tranquilo. O Flamengo, no segundo tempo, até administrou. E, enfim, ficar se agarrando a essa questão do possível impedimento, sinceramente, é o que de pior pode acontecer para o Vasco. Porque é tentar tapar o sol com a peneira, é não encarar a realidade e não perceber que realmente o cenário é muito preocupante, porque vem um Campeonato Brasileiro, o Vasco vai jogar agora dia 30 contra o Santos, então vai ter um período aí de descanso, recuperação, treinamentos, mas no momento não aponta nenhuma direção positiva, né? Ainda tem lá um atacante lá, um angolano, o Lloyd lá, que onde surgiu o jogador, gente? O cara fez uma live, queria jogar no Vasco, contrataram o cara, não parece ter a menor condição. O número do português até que é interessante, fez o gol e foi uma partida até interessante dele, enquanto o Vasco conseguiu jogar, mas tem muita coisa errada no Vasco e o cenário realmente é muito desolador, porque se você comparar o Vasco contra o Flamengo e o Botafogo, mesmo antes de ser SAF, e o Fluminense principalmente, que também tem dívidas e problemas sérios, esses conseguem competir com o Flamengo, o Fluminense especialmente. E o Vasco não. O Vasco praticamente só perde. Se você pegar os 20 últimos jogos, são 15 vitórias do Flamengo, 3 empates, 2 vitórias do Vasco. É um negócio bem bizarro mesmo. Ou seja, pega o recorte de 32 jogos, 20 jogos, 40 jogos, o Vasco está sempre atrás. Se pegando 40 jogos, você vai voltar em 2015, voltar uma década. Também tem uma diferença grande de número de vitórias. Então é realmente algo que vem digamos assim, se perpetuando sem uma perspectiva positiva para o Vasco. E é preciso que os vascaínos, o clube, o presidente, as pessoas tentem encontrar soluções lá dentro, porque é bem desolador o cenário e infelizmente, assim, um clássico dos mais tradicionais em campo não parece clássico, até pela presença da torcida do Vasco, que sempre foi uma torcida que compareceu em bom número, né, no Maracanã, nos clássicos contra o Flamengo. Ontem até tinha mais gente do que no jogo anterior, lá na Taça Guanabara, que o Flamengo também venceu. Parecia ter mais gente, mas mesmo assim um público bem pequeno para o tamanho da torcida do Vasco. Porque o torcedor deve estar meio cansado, né? Além de ter que vencer por 2-0 ontem, ele, em sã consciência, sabia que a possibilidade ela era meramente teórica, né? Muito pequena e mesmo fazendo 1-0, o Vasco em nenhum momento parecia ser capaz de vencer por 2 gols, né? De ficar o tempo todo sem tomar nenhum gol e marcar mais um. Mas, enfim, se alguém quiser se iludir, atribuir na arbitragem, sinceramente, eu acho que é a pior postura possível para o vascaíno hoje. Que aí é não assumir os problemas, não encarar a realidade e ficar tentando se enganar. O Mauro deu uma declaração, né, que vale o debate, que em campo está cada vez menos clássico, né? Ele disse isso e é uma coisa, Flávio Prado, que você falou aqui algumas vezes. Eu acho muito complicado, né, quando você fala de clássico, porque realmente é um jogo grande, são 2 torcidas gigantes, tem rivalidade envolvida. Agora, a gente tem que ser sincero aqui. Não dá pra gente ficar querendo mentir pro torcedor vascaíno, como fazem muitos programas, pra ficar tendo filminho feito com todo mundo. Porque eu acho que até o torcedor vascaíno, que é aquele que gosta da verdade, ele tá percebendo que tá perdendo peso de clássico, gente. São 32 jogos e 2 vitórias do Vasco. E é o que o Mauro falou aqui. Dentro de campo vai perdendo cada vez mais aquele peso do clássico. A gente vai falar da polêmica, óbvio que a gente vai falar do impedimento, se houve ou não impedimento do Bruno Henrique. Agora, eu acho que o torcedor do Vasco hoje devia estar mais falando, cara, por que meu time se apequena tanto quanto o Flamengo? Por que o meu time tem uma folha salarial alta? Porque isso a gente tem que dizer. Essa folha salarial do Vasco não é baixa, gente. E o time é horroroso. O time é horroroso, o time não ameaça, saiu um gol ali de bola parada, depois disso só o lance final da partida, que o Flamengo já tinha diminuído o ritmo e teve aquele chute ali no último minuto do Vasco, mas que não mudaria a classificação ou não do Flamengo. Agora, Flávio, é um Flamengo que se agiganta a cada dia, né? É um Flamengo que é bicampeão de Libertadores nos últimos anos, bicampeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, bicampeão de Copa do Brasil.
E o seu grande rival vai sim se apequenando pela situação bizarra que vive. Agora, essa freguesia, Flávio, é mais do agigantamento do Flamengo, que está ficando muito à frente, ou é um Vasco se apequenando, ou as duas coisas? E outra, assusta ver um clássico com 32 jogos nos últimos 8 anos, com só 2 vitórias do Vasco? Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. A coisa é assim, se você quiser ser realista, você tem que partir do seguinte: o que o Vasco já conseguiu faz dele uma equipe super importante, claro. Uma das proezas do Vasco é ter sido o primeiro time do Rio de Janeiro a aceitar negros na sua equipe. Tem uma história fantástica. Teve o Expresso da Vitória nos anos 40, base da seleção da Copa de 50, que foi uma seleção extraordinária. Enfim, o Vasco tem uma história maravilhosa. Nos tempos recentes, ganhando campeonatos brasileiros, tudo isso ninguém vai tirar. O estádio de São Januário foi o primeiro a ser o maior estádio da América. Tem uma série de coisas que o Vasco tem para contar. Ok, história. Hoje, data hoje, que não é tão hoje assim, já vem de algum tempo. O Vasco tem sofrido alguns rebaixamentos. O Vasco não melhora. Contrata uma empresa para ser o seu parceiro, para ser o seu proprietário, acerta, né, com essa empresa, e é uma empresa que vai à falência. E o outro time está estabilizado. O outro, claro, estou citando o Flamengo, que é o que está sendo citado aqui, está estabilizado. Quando você está estabilizado financeiramente, você vai cada vez crescendo mais. Você estabilizou, você criou a raiz, a árvore vai ficando cada vez maior. Isso é natural, está acontecendo com o Palmeiras aqui também. Você vai ficando cada vez maior, cada vez maior. O Real Madrid não para de crescer, está estabilizado, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. O outro para e começa a cair. A distância vai ficando enorme. Então, sempre que jogarem Vasco e Flamengo, alguém vai dizer que é clássico. Mas se você tiver bom senso dentro de campo, não tem clássico. Não tem equilíbrio. O clássico, eu entendo como tem uma série de fatores, tem história e tal. Pela história, é clássico, tá bom. Mas é um clássico da história, porque em campo não tem jogo. Se não tem jogo, por que eram clássicos? Que eram jogos equilibrados, de equipes iguais, de equipes parelhas, onde você teria um equilíbrio maior. Hoje não existe isso, e já faz algum tempo. Então você pode forçar a barra dizendo que é clássico baseado na história. Ok, eu vou concordar. Mas se você for colocar os dois times, você sabe que não tem disputa. A partir do momento que não tem disputa, deixa de ser clássico. E vai cada vez ficando mais claro isso. Você vai perdendo esse tipo de impacto. Quando joga Vasco e Flamengo, você sabe que a menos que aconteça uma coisa muito excepcional, o Flamengo vai ganhar o jogo. Se der uma zebra muito grande, dá um empate. E muito eventualmente, o Vasco vai conseguir alguma coisa. Então não é clássico. Clássico é quando a coisa vai jogar Palmeiras e Flamengo. Você não sabe quem vai ganhar. Seja onde for, no Rio, em São Paulo, é pau a pau. Botafogo até o ano passado, Botafogo e Flamengo, é pau a pau. Botafogo e Palmeiras, é pau a pau. Você não sabe quem vai ganhar o jogo. Agora, quando você já sabe previamente qual vai ser o resultado, a possibilidade é enorme do resultado favorecer uma equipe, e as estatísticas mostram isso, você perde o sentido de clássico. Então, ainda usamos a palavra clássico pela história do Vasco, que é espetacular e inegável. Mas, rigorosamente dentro de campo, nem clássico é mais. É jogo de um time só. E o Flávio falou isso, né? O Flávio falou antes, então tem que reconhecer. Isso eu não falei, não. Que o Flávio falou 0 chance do Vasco passar pelo Flamengo. Ele falou isso antes do primeiro jogo. Eu não achava 0 chance, não. Achava ali 15%, de chance. Agora, é uma situação que se o torcedor do Vasco, ele fica puto, ele fica brabo quando ele escuta isso, cara, ele não leva as coisas de uma forma séria na realidade. Porque se o torcedor do Vasco ele fica bravo com a gente, que fala hoje que esse clássico está perdendo muito do seu peso, cara, ele não é vascaíno de verdade. Porque o vascaíno de verdade ele tem que estar questionando a atual fase do clube dele. Cara, não dá pro vascaíno levar na normalidade ele ter 2 vitórias nos últimos 32 jogos. Não dá. O vascaíno não tem. O vascaíno mesmo, ele não acredita mais tanto. A gente viu o público no estádio Newton Santos no jogo que era o mando do Vasco. Não tinha ninguém no estádio. Ontem ainda foi numa situação um pouquinho melhor. O Vasco de torcida. Agora, essa situação do Flamengo, Bruno Prado, porque o Flamengo vai se agigantando. O Flamengo vem construindo uma freguesia aí sobre o Vasco surreal. Agora, falando dos 2 grandes personagens,
Primeiro, o Bruno Henrique, né, que o Mauro fez questão de dizer aqui no último domingo que já é o maior nome dessa geração do Flamengo, e eu carimbo embaixo. Eu concordo. Porque o Bruno Henrique hoje é maior que o Gabigol para a história do Flamengo. Primeiro, que ele continuou no clube. Segundo, que ele foi tão importante quanto o Gabigol em grande parte das conquistas. E ele nunca desrespeitou o Flamengo. Ele nunca se achou acima do Flamengo como o Gabigol já se achou. Eu, ao contrário do Mauro, eu discordo um pouco do Mauro, que eu ainda acho o Gabigol muito ídolo. O Mauro acha que ele queimou muito a imagem dele, como muitos flamenguistas. Agora, Bruno Henrique, para mim, e isso eu concordo com o Mauro, já está bem acima do Gabigol. Mas além disso, Bruno, de idolatria, que eu vou perguntar para o Mauro, mas também do que esse cara impressiona. 33 anos. E está sendo protagonista ainda desse time do Flamengo, porque ele está no melhor elenco do Brasil. E ele ainda é o protagonista com 33 anos. Chegou a 100 gols ontem com a camisa do Flamengo, 10 gols contra o Vasco. É o carrasco do Vasco, é o rei dos clássicos, é o cara que cresce em jogo decisivo. O que falar do Bruno Henrique? E, Bruno, ser repetitivo, mas tem que ser. Do Felipe Luiz. O Flamengo do Felipe Luiz não perde. O Flamengo do Felipe Luiz segue sem perder. São 22 jogos de invencibilidade e essa freguesia aumentando aí com relação ao Vasco. São dois grandes personagens, né, Bruno? São sim. O Bruno Henrique do clube desde 2019 e depois de uma lesão grave continua jogando bem, continua sendo decisivo, cada vez mais um jogador centralizado, né? Cada vez mais jogando por dentro e não pelo lado. Ele pode ainda jogar pelo lado, mas acho que por dentro vai ser a sequência da carreira dele aí, essa parte final da carreira dele. E até para alongar um pouco mais, eu acho que vai ser jogando mais por dentro, ali mais perto do gol, com espaço para correr. Ele não é um pivô, não é um cara que vai jogar de costas, não é um cara que vai ficar só dentro da área. Ele é diferente do Pedro, por exemplo, né, que é um outro jogador do elenco. Então o Bruno jogando mais pelo meio, eu acho que ele vai ter uma carreira ainda de bom nível por mais alguns anos. E ele é um cara decisivo, sempre foi no Flamengo. É um jogador que está na história do clube, é um cara muito grande na história do Flamengo. Ele, Arrascaeta, Gerson, o Gabigol também, acho que é um cara gigante aí na história do Flamengo. Esses caras vão ser lembrados para sempre, né? Que até mais depois que param, né? Porque quando o cara tá jogando ainda tem cornetagem quando perde. Depois que para, aí você não perde mais jogo quando você para de jogar. Aí o tamanho real do cara aparece mesmo. E ele vai ser até maior do que as pessoas acham hoje, né? Apesar que hoje é um dia que ele está sendo exaltado, porque ontem ele jogou bem, mas vai ter jogo que ele vai perder e vão questionar. Depois que ele parar, não tem mais questionamento. Então aí o tamanho real vai ser colocado. E sobre o Felipe, assim, o Felipe é muito bom, é um cara muito bom, é o que eu falo sempre aqui. Tudo depende de como a diretoria vai encarar as derrotas, porque as derrotas vão aparecer. E se a diretoria vai deixar o Felipe e o José Botto priorizarem competições como eles dizem que querem priorizar. Que vão ver se a diretoria vai permitir isso. E a diretoria que eu digo é a presidência. Que eu não estou colocando em dúvida, é uma coisa que eu não sei. Não estou falando que não vão deixar. Estou falando que não sei. A anterior não deixava. A anterior não deixava priorizar. Principalmente, assim, deixar uma Copa do Brasil como terceiro plano. A anterior não deixava fazer isso. A atual eu não sei. Aí a gente vai ver quando afunilar o calendário. O sucesso do Felipe depende muito desses dois fatores. Não depende da qualidade dele, que da qualidade dele eu não tenho dúvida, não. Depende muito de como a diretoria vai agir quando ele perder e se vão deixar ele e o Botto tocarem o futebol do jeito deles. Tem um confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil, eu vou meter time reserva e ninguém vai interferir. Se deixarem, vai dar muito certo. Vai seguir em frente e vai dar muito certo. Porque ele é um treinador de muita qualidade, sim. E o do Vasco, eu queria falar uma coisa, assim, é só uma pequena retrospectiva. E não vou alongar muito, não. O Vasco cai pela primeira vez em 2008. Depois ele cai em 2013, cai em 2015, cai em 2020. Em 2021 joga a Série B e não sobe. O Vasco, ele teve o último grande time do Vasco, o time grandão mesmo do Vasco, foi o do ano 2000. Campeão da Copa João Avelange e campeão da Copa Mercosul. Com Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler. Para mim, aquele foi o último time grande mesmo do Vasco, time forte de verdade. Aquele time jogou a Libertadores 2001. Depois, o Vasco só voltou a uma Libertadores em 2012, com um time que eu considero o único bom time do Vasco depois desse aí do Romário e do Juninhos.
é o de 2011 e 2012, é o único time bom do Vasco. Eu não coloco como um grande time, mas coloco como um time bom. E para mim é o único, de 2000 até 2025. É aquele lá de 11 e 12, que foi campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro, que caiu pro Corinthians naquele gol do Paulinho. Tinha Dedé, né? Dedé, Diego Souza. É esse time aí. Ramon, Éder Luiz, né? Fernando Praz, Fagner. Era esse time, o Juninho já veterano, o Felipe já veterano. Para mim esse foi o único time bom do Vasco, depois daquele time do Romário, do Juninho Paulista e do Juninho Pernambucano. E aí, depois disso, o Vasco só jogou uma Libertadores em 2017, não, em 2018, né? No campeonato de 17 ficou em sétimo, aí foi para uma pré-Libertadores, passou e caiu na fase de grupos. Foi isso, né? Uma Libertadores depois desse time aí do Diego Souza, do Fagner, do Praz e do Dedé, e que caiu na fase de grupos. Então, assim, a realidade é essa. E para recuperar isso, é claro que não é fácil, mas não tem muitos caminhos. É o caminho do Flamengo e do Palmeiras, cada um do seu jeito, cada um com a sua particularidade, mas que por anos aceitaram não ser competitivos para arrumar a casa e estão colhendo frutos aí há anos. Há muitos anos são os times que estão sempre brigando pelos títulos. Às vezes alguém briga com eles, mas já está em quase uma década que eles estão quase sempre brigando pelos títulos. Esse é um caminho. O outro caminho é arrumar um dono rico e torcer para que o projeto do cara seja ganhar título. Em algum momento o cara vai querer o lucro do que ele investiu, mas eu acho que o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo, quando partiram para a SAF, partiram porque não tinha mais saída. E a outra possibilidade aí não é a longo prazo, é às vezes encaixar um time, que aí passa muito por sorte também, mas aí não é longo prazo. Você encaixa o time 1 ano, 2 anos, depois não consegue mais, porque você não tem dinheiro para manter, os caras vão sair porque vão ter proposta boa ou vão envelhecer. Um que encaixou um time, Fluminense, 22 terceiro do Brasileiro, 23 campeão da Libertadores. Em 24 não aguentou, brigou para não cair. Os caras já eram um time mais velho, os caras caíram, não aguentaram. Nesse momento o Inter tem um bom time. O Inter conseguiria ter um time bom por 4, 5, 6 anos? Difícil pela situação financeira do clube. O São Paulo encaixou um time 1 ano e ganhou a Copa do Brasil. Teve sequência? Não, porque não tem essa estabilidade financeira que o Flamengo e o Palmeiras têm. Então você pode encaixar um time 1 ano, mas vai durar 1, 2 anos no máximo. Como o Vasco encaixou um time esse que eu citei, de 2011 e 2012. Aquilo lá foi mais um time que encaixou. Durou 1 ano e meio e acabou o time porque não tem estabilidade financeira para manter os jogadores.